As buscas pelos destroços do avião da Germanwings, que caiu ontem nos Alpes franceses, foram suspensas porque está de noite na França. 150 pessoas morreram neste desastre. As operações vão ser retomadas pela manhã. A segunda caixa preta, com dados técnicos do voo, ainda não foi encontrada. Alguns corpos começaram a ser retirados hoje com a ajuda de helicópteros. As vítimas vão ser transferidas para o necrotério temporário antes de passar pela perícia de médicos legistas. A identificação começa em seguida. Os representantes da companhia aérea Germanwings falaram agora há pouco sobre a queda do Airbus da empresa, que provocou a morte de 150 pessoas nos Alpes franceses. Eles disseram que a prioridade é o apoio psicológico às famílias das vítimas. Nós vamos agora a Madrid conversar com a correspondente Luísa Belchior, que fala diretamente com a gente e desde ontem está nessa cobertura da tragédia. Luísa, boa tarde. O que mais foi dito nessa entrevista, Luísa? Boa tarde, Sidney, novamente a todos. Olha, o presidente da Lufthansa e o diretor-geral da Germanwings disseram que segue sendo incompreensível para eles este acidente. Eles falaram com a imprensa agora há pouco no aeroporto de Barcelona, no aeroporto del Prat, de onde saiu o voo que se acidentou ontem na região dos Alpes franceses. Eles disseram que os dois seguem em choque profundo, mas que antes de tentar entender esse acidente, a prioridade agora, como você falou, dar apoio às vítimas, cuidar das famílias, dar apoio tanto psicológico quanto também econômico. Ele afirmou, o presidente da Lufthansa, que a sua companhia vai facilitar um avião que sai amanhã de manhã de Barcelona para as famílias de vítimas que queiram ir ao local do acidente. Alguns deles também já vão sair de ônibus nessa noite de Barcelona, alguns ônibus que o governo da Catalunha também providenciou para essas famílias. Eles já estão, inclusive, concentrados no Palácio de Congresso, que é um centro de convenções da Catalunha, e amparados por funcionários da Cruz Vermelha, tanto espanhola quanto francesa. Após esse cuidado com as famílias, então, eles vão começar a tentar entender o que aconteceu. O presidente da Lufthansa disse que confia que as caixas pretas vão revelar as causas desse acidente. Ele afirmou que é só uma questão de que se encontre essa segunda caixa preta para que que as autoridades já possam ter uma ideia do que aconteceu. Mesmo assim, ele disse que está muito surpreso com o acidente. Ele afirmou que foi piloto da companhia por 20 anos e que segue sem entender porque, segundo ele, o avião estava em perfeitas condições e os pilotos tinham muita experiência e também estavam preparados. Alguns especialistas chegaram a cogitar a hipótese de que o avião estava muito antigo e isso poderia ser uma das causas de falhas técnicas, mas tanto o presidente da Lufthansa quanto especialistas aqui na Europa, ao longo desses 2 dias, também descartaram essa hipótese. Além disso, as equipes de resgate, como você falava, já começaram a trasladar os restos de algumas das vítimas do acidente para regiões da França, Sidney. A propósito, Luísa, mais cedo os investigadores confirmaram que a caixa preta foi localizada, né, com as gravações da cabine, sofreu alguns danos, enfim, mas foi localizada. O que mais foi dito, hein? Olha, o diretor do BEA, que é o escritório francês de análises de acidentes da aviação civil, disse que é essencial que se encontre a segunda caixa preta, que é a caixa que traz dados mais técnicos dessa queda do avião, para tentar conseguir investigar as causas. Ele disse que a primeira caixa preta já conseguiu emitir alguns sons, algumas vozes, a equipe dele conseguiu identificar essas vozes, porém, ele disse que ainda é necessário fazer toda a transcrição desses sons e analisar se eles de fato emitem algum sinal ou algum meio de comunicação que possa dar alguma pista sobre esse acidente. De qualquer forma, o diretor desse escritório francês disse que essa investigação pode levar semanas ou até meses, Sidney. Luísa, os líderes dos 3 países envolvidos na tragédia, França, Alemanha e Espanha, fizeram também pronunciamentos logo após visitar o local do acidente. Nós transmitimos ao vivo, inclusive. Eles reforçaram o apoio às famílias, como você disse, o trabalho conjunto também nas investigações. O que você destaca, além que você acha que foi importante, o que foi dito ali? Olha, Sidney, foi das 3 partes, François Hollande, Angela Merkel e Mariano Rajoy. Foi um discurso muito conciliatório, muito mais para além dos fatos em si, de novidades. Mas o presidente francês, François Hollande, disse
que uma espécie de carcaça da segunda caixa preta já foi encontrada, embora a caixa preta em si não tenha sido encontrada. O diretor do BEA, desse escritório francês de análise de acidentes aéreos, não confirmou essa investigação. Angela Merkel disse que também a Alemanha vai disponibilizar aviões e transporte para famílias que queiram, famílias de vítimas que queiram ir até o local do acidente. Ela fez um discurso emotivo, disse que ficou muito emocionada e muito tocada pela união, solidariedade que ela viu no local do acidente. Ela visitou essa manhã na companhia de Hollande e Mariano Rajoy. E o presidente espanhol, Mariano Rajoy, disse que as equipes espanholas vão fazer o máximo possível para trasladar e trazer, repatriar as vítimas ou os restos mortais da melhor forma possível para dar um pouco mais de conforto para as famílias por aqui. De qualquer maneira, Rajoy disse que essa união vai ser o principal tom de todo esse trabalho de busca e depois de investigação desse acidente. Sidney. Muito bem, obrigado, viu, Luísa, direto da Espanha.